Estamos começando mais um Keep Selling, mais um episódio do nosso podcast. Keep Selling quer dizer continue vendendo. E olha, o nosso podcast nós temos aqui a honra, né? O prazer de estar sempre trazendo amigos, convidados que fazem a diferença no mercado e que fazem também sentido na vida das pessoas. Principalmente aquelas pessoas que vendem carro, né, que trabalham com carro, que empreende com carro. E desta vez o nosso amigo é o Bruno Daibert. Bruno, seja bem-vindo aqui ao Keep Selling Podcast. Carlos, é uma honra para mim, tá? E é um prazer estar aqui com você, para a gente poder dividir um pouco, compartilhar conteúdo para essa sua audiência maravilhosa aqui. O prazer é todo nosso, Bruno. O Bruno, pessoal, é um cara que tem muitos anos que trabalha no mercado automotivo. Ele tem uma história bacana e eu tenho certeza que você que está nos assistindo vai curtir. Mas antes, eu queria te pedir para você dar um like aí pra gente aí, né? Compartilhar aí o nosso vídeo, se inscrever aqui no canal, indicar para os seus amigos que vendem carro, que trabalham com carro, porque por aqui, pessoal, olha, a gente tem feito a diferença aí na vida de muitos vendedores de carro, Bruno. E essa é a nossa missão, é ajudar o pessoal, né, em conhecimento, em mudança de mentalidade. E é para isso que você está aqui. Muito bom, muito obrigado. Isso é muito importante, Carlos, porque a entrada de internet, redes sociais e principalmente agora a questão dos podcasts é uma democratização do conteúdo. Exatamente. Né? É uma maneira que a gente tem justamente aqui trocar experiência e levar para a audiência, levar para quem está nos assistindo conteúdo, informação e muitas vezes a gente trocar, né, experiências, trocar informações, contar histórias para que as pessoas possam se identificar, né, conosco e ver que o seguinte, temos muito a oferecer e muito também a aprender. E vale lembrar, Bruno, que hoje todo mundo buscando aí a informação, buscando conhecimento. E hoje os canais de internet ele facilitou a vida de todo mundo, né? Sim. Principalmente os podcasts. Os podcasts, para quem curte, né? É lógico que você se identifica com determinados nichos ou linhas editoriais que são traçadas dentro dos podcasts. E o nosso aqui, ele é bem voltado aí para o segmento de veículos novos e seminovos. Mas é uma oportunidade para quem está nos assistindo de obter informação, obter experiências, né? Obter aí um conteúdo de qualidade. Valioso. Né? E para a gente começar esse bate-papo, o Bruno, conta aí, né, para quem está nos assistindo, conta a sua história, como que você iniciou aí a sua jornada aí na indústria automotiva. De onde veio essa paixão pelo automóvel? Bom, vamos lá. Oficialmente, eu tenho 33 anos no ramo automotivo. Não precisa entregar a sua idade. Pois é. É complicado, o pessoal vai fazer conta, mas... E quando eu digo oficialmente, é porque existem algumas histórias extraoficiais. Então, se eu for somar tudo isso, o tempo é muito grande. E contando sobre a história, já que você perguntou, né, a primeira história que eu tenho extraoficial, né, de que eu vi que realmente eu seguiria no segmento automotivo, foi contada pela minha mãe. Quando eu tinha ali, ela fala que eu tinha ali uns 5, 6 anos de idade, que ela e meu pai me levaram ao zoológico. E foi ali que parece que perceberam de que eu seguiria, né, no mundo da gasolina. Porque eles me levaram no zoológico, como todos os pais levam ali seus filhos, e andando, olha, Bruno, ali tá, né, o leão. E aí eu respondi, acabou de passar um chevette na rua. Olha só. Por quê? Porque as ruas do zoológico, né, elas são silenciosas, então eu escutava o barulho. Ô, Bruno, vamos lá ver a girafa. Né? Não, ali acabou de passar um Passat. Olha só. E aquilo ali, minha mãe conta que eu gostava de ficar na janela do nosso apartamento, tentando identificar os modelos de carros pelo barulho. Olha que interessante. E isso quando eu tinha, sei lá, 5, 6 anos de idade, obviamente que eu nem me lembro muito bem disso, apesar de eu ter alguns lapsos assim, de memória em relação até esse episódio do zoológico. Claro. E ali ficou então, né, essa história até de família,
e que, vamos falar assim, seria o ponto de partida, né, para mostrar que realmente a minha paixão por automóveis, ela vem desde criança, né, literalmente. E passado esse período, aos 15 anos de idade, eu resolvi estudar mecânica de automóveis. Já estava Já estava na veia, estava no sangue. Eu estava ali, fazia ali, na época se chamava científico, né? Mas eu não tinha vocação para aquilo, eu queria aprender o automóvel, aquela máquina me fascinava, eu queria entender o funcionamento, eu não conseguia entender como é que um motor a combustão, né, que é uma dúvida comum, né, até da própria audiência, né? Como é que eu coloco gasolina ali, explode lá na frente de uma maneira controlada e faz o carro andar? E traciona. E como é que eu tenho controle sobre essa explosão? E como é que eu tenho controle? E como é que funciona aquilo? Então aquilo ali me fascinava e me deixava numa curiosidade tremenda. Eu queria aprender o funcionamento de um automóvel. Então, normalmente as pessoas aprendem, né, de fora para dentro. Não, eu queria aprender de dentro para fora. Eu queria destrinchar realmente, entender. E com muito custo, porque obviamente convencer meus pais, né, a eu sair daquela linha tradicional, né, da educação e ir para um curso técnico. Né, dentro de um Senai e tal, para poder estudar mecânica de automóvel, chegar em casa com a mão suja de graxa, né, cheirando gasolina. Aquilo ali saiu um pouco dos padrões, mas enfim. E lembrando, Bruno, que era o sonho da garotada, era participar do Senai e do Cefet, né? Eram duas escolas ali que todo mundo tinha aquele desejo, principalmente os que gostam de carro, né? Sem dúvida nenhuma. Inclusive eu falo categoricamente, a melhor escola que eu já passei na minha vida chama-se Senai. Porque ali eu aprendi não só a questão de automóveis, como eu aprendi também a ser um homem e cidadão. Porque a gente encontra muita gente, né, de diversas classes sociais, ali se convive com todo mundo. Era uma época onde se tinha um respeito muito grande, né, por todas as pessoas, pelos professores, pelos profissionais que estavam ali. Então realmente assim, eu devo muito da minha formação, né, principalmente profissional, ao Senai. Fica aqui até meu agradecimento. Aí, claro, é uma bela escola, né? E lembrando também, né, Bruno, que nessa época aí, o cara, ele realmente tinha que pôr a mão na graxa mesmo, né? Tinha. Você está falando desde a época dos carburadores, né, dos Diguelês, né, dos platinados. Então, hoje os carros estão mais modernos, né? Então, tudo aí com tecnologia embarcada, é teoricamente mais fácil, né? Mas são épocas diferentes, né? Nessa época, o mecânico, ele arrumava o carro com o ouvido, né, com as mãos e muitas vezes até com o nariz. Às vezes até pelo cheiro do combustível. Se estava queimando muito ou não. Ele já sabia, a mistura tá rica, a mistura tá pobre, olha, não tá queimando bem, tá fora do ponto e tal. Era no olhômetro, igual falando, era no ouvido. Hoje não. Né? Hoje mudou muito. O cara liga um computador do lado e regula o carro. Exatamente. É isso aí. Então muitos consertos hoje de carro a pessoa faz com o capô fechado. Né? Basta conectar um computador. Na central, é isso aí. E naquela época não, é o que você falou, né? Regulava ali no olhômetro, no ponto, é um platinado, é um condensador, é o carburador, vamos tirar, entupir o giguilê, o cabo de vela tá soltando, você punha a mão ali, tomava aquele choque, ficava esperto, era por aí. O carro, o legal do carro é isso, né? É que essa paixão, há muitos anos atrás, a gente tinha aquele fascínio de lavar o carro, né? Hoje não tem isso mais, né? Hoje ninguém lava o carro. Eu ainda tenho de vez em quando, Você tá? tem? Muito pouco, falta de tempo, mas quando eu tenho tempinho, ainda tem. Então, a gente pegava e ficava o sábado inteiro lavando o carro, né? Desmontava tudo, era prazeroso, né? Hoje, até com a falta de tempo também, né, o Bruno? Talvez você faz porque você quer conferir, você é um cara mais detalhista, mas hoje o tempo tá curto, então a gente não consegue mais, né? Esse tempo para lavar o carro. Eu considero essa lavagem de carro, que eu tô falando, infelizmente a gente não consegue fazer muito, se eu contar aí, devo ter feito, né, uma vez no ano e tal, mas eu considero como um momento ali de terapia, né? Você fica ali umas 2, 3 horas lavando, encerando, passando um pretinho no pneu e tal, que às vezes a pessoa olha e fala, pô, o que você tá fazendo isso aí? Paga um lava-jato. Não é lavar o carro. Não é pelo valor. Não é o ato, né? Não vou falar assim, a questão não é falar, eu não tô preocupado só com a limpeza, né? Muitas vezes naquele momento ali que sua cabeça, né, vai para outro
lugar, você está pensando em outra coisa, é um momento de relaxamento e tal. Então, quem tem gasolina no sangue, né, entende o que sabe a gente está falando. Exatamente. E para outras pessoas isso pode parecer. Então, essa veia automotiva aí a gente percebe que é desde cedo. E na sua fase adulta, você decidiu vender carro, né? Você... Sem dúvida. Na verdade, conta pra gente aí como é que foi essa... Um resumão da trajetória, né? Saindo do Senai, eu fui na parte de manutenção. Né? Também. Porque eu estava no Senai, ali se aprende, então eu fiquei 3 anos dentro do Senai, fazendo todos os cursos possíveis de mecânica de automóveis, retífica de motores, especialização em Fiat, especialização em Volks, elétrica automotiva, ou seja, todos os cursos disponíveis na área técnica, né, pelo Senai, eu fiz. Então, quando eu saí, eu fui direto para manutenção. Então, eu fui trabalhar diretamente em oficina mecânica. Tá. Só que o que aconteceu? Aos 19 anos, uma concessionária, que hoje já não existe mais, mas identificou que eles precisavam de alguém que entendesse de carro na avaliação. Qual que é? Fala o nome dela. Chamava-se Rota Veículos. Não sei se você lembra, concessionária Volkswagen. Claro, lembro demais. Inclusive, né, eu era muito amigo dos donos e tal, né? Sou até hoje. E eles tinham lá a concessionária e tinham também uma loja. Tinha uma ali no Carlos Prates, ali embaixo. Exatamente. E tinha uma loja de usados. Então, eles precisavam de alguém que entendesse de automóveis para poder fazer a avaliação. E me chamaram para trabalhar como avaliador. Tá bom. Numa época em que nem se falava disso, né? Era naquela época que o vendedor fazia tudo. Né? O vendedor avaliava, o vendedor vendia, o vendedor tudo. Então eu fui trabalhar lá no grupo como avaliador. Então foi ali que começou a minha história na parte comercial. Passado um tempo... Que diga de passagem você já começou com uma responsabilidade muito grande, né? 19 anos. Que avaliar um carro para comprar. Eu me lembro que uma vez eu vi até de você mesmo, uma das palestras que você estava fazendo, que você falava, olha, o lucro está na compra. Exatamente. E não na venda. Então, exatamente, você já era responsável pelo lucro da Rota Veículos no segmento de seminovos. Vou até fazer um parênteses e falar uma coisa que acontece muito até hoje. Qual é o grande problema? As pessoas, na hora de avaliar um carro, principalmente para revender, elas fazem uma avaliação muito superficial. Ao invés de planilhar todos os gastos que aquele carro vai ter. E muitas vezes quando você fala que assim, eu vou gastar X para poder preparar este carro para vender, não é só uma preparação estética. Né? A gente tem que computar uma série de outras questões. Você tem ali um custo de capital imobilizado, você tem que considerar um marketing para poder vender aquele carro. Se você for uma loja, você tem que considerar uma comissão de venda, os impostos, né? Quanto tempo o seu dinheiro vai ficar imobilizado ali. Exatamente. Então, ou seja, se você não tiver uma avaliação, né, precisa, criteriosa, você vai espremer o quê? Justamente a sua margem de lucro. Então, muitas vezes a pessoa compra um carro, não coloca tudo isso no papel e depois acaba vendendo ou com um lucro muito pequeno ou às vezes até no prejuízo. Por quê? Porque não planilhou isso antes. Então, aí que entra. Por isso que o lucro está na compra e não na venda. Porque você tem que comprar bem. E quando a gente fala comprar bem, não é só comprar barato. Você pode comprar barato, mas muitas vezes gastar muito naquele carro. Como você pode comprar um carro, muitas vezes, com a margem um pouco mais apertada, mas que tenha menos gastos para poder vender. Então, fica aqui só esse parênteses aqui, pegando esse gancho que você falou. Ô Bruno, partindo desse princípio aí, a gente pode compreender que não tem espaço para amador mais não nesse mercado, né? O cara amador, ele não vai conseguir fazer uma gestão do negócio, porque hoje, conversando com alguns colegas, alguns ainda conseguem bater uma permanência média de 35, 37 dias, que parece que é muito bom, né? Sim, sim. Né? Hoje, até há pouco tempo atrás, tinha loja aí que conseguia virar o estoque em menos de um mês, né? E as coisas vão mudando, né? Então, se partir desse princípio, se o cara não for totalmente didático, totalmente organizado, ele não vai fazer uma boa compra e ele vai vender o carro, talvez não com prejuízo, mas vai empatar, né? Sem dúvida.
Quando a gente fala de carro usado, você falou que o mercado não comporta mais o amadorismo. Eu coloco duas questões para fortalecer isso. A primeira é o próprio consumidor. Né? O consumidor hoje, ele exige, ele quer ser bem atendido, ele quer os direitos dele, ele quer comprar um carro bom, né? Ele quer que os direitos dele prevaleçam. Então, você tem, né, o profissional que trabalha com automóveis tem que ter o foco sempre no consumidor. E o segundo aspecto que obriga as pessoas, principalmente que trabalham com carros usados, né, os revendedores independentes, a se profissionalizarem, é a própria entrada das concessionárias neste mercado. Porque se a gente pegar 10, 15, 20 anos atrás, por exemplo, na época que eu trabalhei com venda de automóveis, inclusive dentro de concessionária, depois a gente volta aqui na minha história, né, as concessionárias, elas não queriam trabalhar com carros usados. Né? O mercado delas era carro novo. Então, ela vendia o carro novo e o carro usado que ela recebia, praticamente todos, o que ela fazia? Ela repassava, ela vendia para os revendedores independentes. Porque aquilo ali ela considerava que não era o mercado dela. Só que o mercado mudou. E as concessionárias viram que é o seguinte, pelo fato delas serem a fonte de captação de carros usados, elas detinham o poder. O poder de quê? De escolher os carros bons. Sim. Então, com isso, eles passaram a trabalhar a venda do seminovo, a venda do carro usado no próprio pátio. E houve também, nesse período, uma abertura das próprias montadoras permitindo isso. Antes, muitas montadoras não incentivavam a venda de carros seminovos no pátio ali debaixo da bandeira dela. Sim. Hoje já é o contrário. Muitas montadoras incentivam que as concessionárias trabalhem o seminovo, até para quê? Para ter mais uma fonte de recursos. E se bobear, eles faturam mais com o seminovo do que com o veículo 0 km. Né? Entende? Porque as margens hoje estão baixíssimas, né? As margens do zero. Exatamente. E não tem o volume que todo mundo esperava, né? Exatamente. Então o que aconteceu? O revendedor independente, ele precisou se profissionalizar e ele precisa se profissionalizar porque hoje ele está cada vez mais dependente da sua própria carteira de clientes. Não dá para você querer matar um leão por dia, né? Que é o seguinte: comprar um carro que antes você ia numa concessionária e conseguia comprar um pacote de carros, hoje é muito difícil fazer isso, né? E você vender só para novos clientes. Então, ou seja, hoje revendedores independentes, inteligentes, o que fazem? Trabalham a sua própria carteira. Sim. Então, ou seja, ele tem um cliente que confia nele, que só faz negócio com ele, que vende o carro para ele ou só troca para ele. Então, ou seja, ele repõe o estoque trabalhando a sua carteira. Agora, para você fazer isso, você tem que estar cada dia também mais profissional. Profissional na compra, profissional na administração, profissional na forma de captar seu cliente. Enfim, o mercado mudou. E a profissionalização, ela é obrigatória. Eu tenho um termo, Carlos, que eu vou usar aqui, que é o seguinte: o mercado de carros usados ainda tem muitos dinossauros. Sim. Ainda tem as pessoas que trabalham ali no caderninho, né, na ponta do lápis, fazendo negócio no fio do bigode. Nada contra. Só que, infelizmente, o tempo não vai permitir que essas pessoas sobrevivam, né, por um espaço longo. É até em função de tudo que acontece no próprio mercado, né, Bruno? Hoje o mercado ele está cada dia mais rápido, né? E hoje, infelizmente, o mundo ele tá digital, né? E as ferramentas, cada dia surge uma ferramenta nova. As ferramentas que tem no mercado, elas passam por atualização periodicamente. Então, aquele empresário que não quer aprender, ele tem mais dificuldade de acompanhar o mercado. E a gente vê, Bruno, diversos lojistas aí que você vê nitidamente que o cara não consegue acompanhar o mercado, né? E, por outro lado, a gente vê uma galera jovem chegando que faz muita diferença no mercado. Por exemplo, a gente pode citar aqui um exemplo, né, de um colega nosso que estava lá no congresso, que é o Amadeu, lá da Royal 4x4. Sim. Esse é um jovem Sim. rapaz que faz um trabalho belíssimo. Aqui em Belo Horizonte,
eu não vou citar nomes para a gente não ser injusto, porque aqui também tem vários jovens empreendedores que também estão fazendo muita diferença no mercado, né? E por quê? Porque os caras estão conectados, os caras eles estão fazendo diferente do que você falou, né? Da caderneta, do fio do bigode, daqueles clientes, esperando só aqueles clientes que eles já trabalhavam, né? Então, com essa velocidade do mercado, o empreendedor, o vendedor de carro, ele está numa condição que, se ele não aprender, ele vai ficar para trás. Sim. E isso, pegando esse gancho, é uma das razões do nosso podcast, do Keep Selling. A gente tenta trazer aqui toda semana, em cada episódio, pessoas que têm uma vivência, que têm uma experiência nesse mercado. Exatamente para quê? Talvez ajudar aquele cara que está do outro lado lá, que por algum motivo ele não conseguiu tempo para ir para um congresso, para ir para uma mentoria, para fazer um curso, né, dentro da área do marketing digital e até mesmo comercial, né, Bruno? Pois é, aí você tocou em dois assuntos que eu quero abordar aqui para você que está nos assistindo. Primeiro, um recado para revendedor. Você sabe quem é o seu maior concorrente? Isso, Carlos, é uma pergunta que eu faço em muito treinamento e consultoria, e normalmente a pessoa me responde uma outra empresa, uma outra loja ou uma concessionária. O maior concorrente de quem revende carros de maneira profissional, ou seja, do empresário, é o particular. Mais de 50% dos negócios de carros usados no Brasil são feitos entre particulares. Olha só. Não com uma loja. Ou seja, por que acontece isso? Porque o particular, ele negocia carro, tá? Acha-se entendedor, quando na verdade ele não percebe o quanto que ele corre de risco ao fazer uma negociação por conta própria. Sem dúvida. Ele está anunciando o carro, ele pode receber ali, né, um bandido na casa dele, e ele vai abrir o portão, porque a pessoa vai chegar lá, olha, fulano, eu vi o seu anúncio, vim aqui ver seu carro, ele abre, né, recebe muitas vezes um bandido que vai ali, vai assaltar. Ele pode cair em algum golpe, porque são vários golpes que acontecem. Então, ou seja, da mesma forma como você tem o mercado de imóveis, onde você tem ali, sei lá, eu não vou falar um número chutando, mas talvez ali 90%, 95% das transações, você tem um profissional, uma imobiliária, né, no meio. O automóvel deveria ser da mesma forma. Sim. E por que não é? Então, falta de um lado um profissionalismo, né? E falta também o outro mostrar para o consumidor que é muito mais seguro para ele fazer um negócio tendo um intermediário, que é uma loja ou um profissional com as devidas capacidades, né, técnicas e de informação. Para quê? Para poder proporcionar uma negociação segura. Sim. E aí, pegando este gancho, eu faço outro. O profissional da área de automóveis, ou qualquer outro, mas aqui, pegando aqui o nosso tema, ele tem que frequentar cursos, palestras, congressos, treinamentos, eventos. Porque são nestes momentos que ele vai ter os insights, que ele vai ter o conhecimento, que ele vai evoluir, que ele vai aprimorar os processos, ele vai aprimorar inclusive profissionalmente, ele vai pegar conhecimento. Então, ou seja, muitas vezes o que você aprende ali em um final de semana de um evento, de um congresso, de uma palestra, vai valer para a vida dele toda. É igual quando a gente lê um livro. Às vezes você lê um livro dessa grossura, mas uma frase ali pode mudar a sua vida, como pode mudar o seu negócio. Exatamente. E nestes eventos, além do conteúdo, a gente tem que ver também o seguinte, o networking. São nesses eventos que você conhece pessoas, que você se conecta, que você forma novas parcerias, que você encontra muitas vezes soluções. Então, eu sempre falo, tem hora que você tem que dedicar. Se você não pode sair do seu negócio 2 dias, 3 dias, no ano ou um semestre para investir em você, é sinal que tem uma coisa muito errada no seu negócio. O seu negócio precisa funcionar sem ter a sua presença, ali, 24 horas, 7 dias por semana. Ô Bruno, e a gente, não é nem criticando não, mas existe uma
uma preguiça muito grande por parte da galera que vende carro. A gente tem que abrir o jogo aqui, pessoal, porque, né, a gente está aqui para isso, é para alertar, né? E hoje o que eu vejo um mercado totalmente desinteressado, e a gente tem que usar esse termo aqui mais forte, porque o nosso objetivo aqui não é passar a mão na cabeça, não. É alertar os caras, é mostrar para eles que eles têm que estudar, que eles têm que pesquisar o mercado, porque durante um congresso aí, o Bruno, eu escutei um palestrante falando o seguinte, que hoje, para você vender carro, a última coisa que você precisa entender é de carro. Você precisa de entender de tecnologia. Olha só como que muda o jogo. E, infelizmente, a gente tem lojista aí que não tem interesse em aprender nada. Então, ele sempre tem um sobrinho, ele tem um filho, ele tem um gerente que ele delega. Fala, não, fulano cuida disso para mim. E sendo que o cara é que tem que buscar esse conhecimento, né, ô Bruno? Eu diria o seguinte, para você trabalhar com automóvel, acho que você tem que ter 3 conhecimentos. A gente não pode abrir mão de nenhum deles. Você tem que ter o conhecimento da tecnologia. Sim. Você tem que conhecer de pessoas, porque clientes são pessoas. E você tem que conhecer de carro. Exatamente. Não adianta. Sem esse tripé, né, vai cair. Quando o cara falou isso, né, você não precisa entender de carro, você precisa entender de tecnologia. Ele tá como se ele estivesse dando um puxão de orelha no cara. Fala, amigão, você de carro você entende. Agora você precisa entender como é que funciona o Instagram, como é que funciona o Facebook, como é que é o Google Ads, né? Onde você coloca o seu dinheiro, o que quer dizer o tráfego pago, como é que funciona isso. E a questão do conhecimento, hoje, você pega um empresário aí, Bruno, você pega um cara que tem uma loja estruturada. Aí você fala, o cara já tem 50 anos, 55, 60 anos. Esse cara está numa condição tranquilinha ali de grana, as finanças fluindo bem, o estoque todo pago. O que impede esse cara de buscar conhecimento? Nada. Então, tem hora que isso que eu não vejo nos caras, é exatamente esse interesse de falar, poxa, tanto haja vista a quantidade de eventos que tem em Belo Horizonte, é muito pequeno, né? Hoje você vai em São Paulo, por exemplo, eu sou o cara que eu saio daqui, vou para São Paulo direto para participar de congressos, participar de eventos, participar de imersão, porque em Belo Horizonte quase não tem, né? E se tiver, o organizador ele corta um dobrado para ele encher a sala, né? Então fica aí um registro aí para você lojista aí ficar mais conectado e apoiar as pessoas que têm essa iniciativa de promover treinamentos. E você é um cara que, né, é especialista em eventos. Pois é. Eu sou especialista em eventos e treinamentos. Né? Eu tenho uma empresa de treinamentos na área automotiva. Já percorri 21 estados do Brasil ministrando cursos para vendedores de automóvel, revendas, concessionárias. E tem algumas coisas que eu falo, Carlos. Então, por exemplo, se você não investe em treinamento na sua equipe, é porque você não sabe o quanto que a falta de conhecimento deles te custa mensalmente em oportunidades e negócios perdidos. É isso aí. Aí eu escuto de muito lojista ou dono até de concessionária falar assim, não, eu não posso levar a minha equipe para fazer um treinamento porque sábado é dia de venda. Eu falo, bom, quantas vendas você não vai perder naquele sábado porque o seu colaborador muitas vezes não está capacitado? E outra coisa, se você não pode investir e retirar alguns colaboradores 1 ou 2 dias no ano para investir neles, é sinal de que tem alguma coisa muito errada no seu negócio. E aí eu pergunto mais. Muitas vezes eu chego para o dono da revenda ou dono da concessionária e pergunto, você é o dono do seu negócio ou o seu negócio é dono de você? Porque muitos não percebem que são escravos do próprio negócio. O negócio só funciona se estiver ali. Se ele sair por algum motivo, o negócio para. Então está errado. Então não é você que é dono do negócio, o negócio é dono de você. E aí está faltando o quê? Processos, procedimentos e muitas vezes uma equipe qualificada.
Não que muitas vezes os seus colaboradores não sejam bons. Eles podem ser bons, mas eles precisam receber um treinamento até para poder saber o que fazer. É como se você pega um bom colaborador e entrega para ele um mapa, ele vai saber sair do ponto A e chegar ao ponto B. Sim. Agora, se você não entrega para ele esse mapa, que muitas vezes é num treinamento, numa palestra, numa consultoria, ele vai ficar muitas vezes o quê? Perdido, se achando dentro de um labirinto. Então é isso que eu falo. Investir em treinamento não é gasto. É por isso que eu estou falando, é investimento. E é o que você falou, né? Quanto mais conhecimento, eu acho que mais autoridade você tem no seu próprio negócio. Sim. Né? E quando o cara ele participa de treinamentos, o Bruno, principalmente aí na parte de vendas, hoje, cada tempo que passa, cada dia que passa, as técnicas de vendas são atualizadas. Hoje se fala muito em gatilhos mentais, né? Há um tempo atrás as pessoas aplicavam os gatilhos mentais, mas não sabiam, né? Hoje não, hoje tem toda uma técnica. Se você souber aplicar gatilhos mentais no cliente, você converte qualquer venda, né? E sem falar de outras técnicas que o cara só vai perceber dentro de uma sala de aula, dentro de um congresso, dentro de uma mentoria, né? E aí, é o que você falou mesmo, hoje o empresário, se o cara não compreender que quando ele leva o time dele para aprender, quem está ganhando é ele mesmo. Sim. Né? Então, você, o cara que não investe em treinamento, e com isso, você que veio de concessionária, você percebe que as concessionárias fazem muito treinamento. Sim, né? As concessionárias fazem muito treinamento, por quê? Porque elas são motivadas e muitas vezes até obrigadas pelas montadoras. Então isso é muito importante. E por que não se fazer isso na revenda? E aí entra uma outra questão que eu falo muito também para quem trabalha com carro, principalmente usado. Não passe a vergonha do cliente saber mais sobre o carro do que você. É que hoje isso já é uma constante, né? Isso, infelizmente. E até pegando esse gancho aí, é que às vezes o cara chega para trabalhar numa loja de carro, Bruno, e o mercado está tão escasso desse tipo de profissional, de vendedor de carro, até porque são as dores aí do mercado, toda hora eu escuto isso, estou precisando de vendedores, não consigo e tal. Mas o dono, ele não consegue pegar um cara que desconhece o segmento e falar, vem cá, eu vou treinar esse cara aqui primeiro, a hora que ele estiver pronto eu vou botar ele aqui no salão de vendas, né? E aí... É porque o exemplo, Carlos, ele tem que vir de cima para baixo. E muitas vezes o empresário ou o revendedor, ele acha que tem que ver o seguinte, eu quero um vendedor pronto. Você pode até encontrar um vendedor pronto. Só que quando a gente fala de carro usado, existe uma particularidade que é o seguinte, nunca vão existir dois carros usados iguais. Exatamente. Então, cada avaliação, cada atendimento e cada venda tem que ser única. Você pode ter dois carros usados da mesma marca, versão, modelo, ano, cor. Porém, estes carros, pelo simples fato de serem usados, tiveram o quê? Uma utilização diferente. Uhum. Então, um pode ter rodado só na cidade, o outro rodou na estrada, um rodou na terra, um rodou pouco, outro rodou muito, um era de particular, o outro era de empresa, enfim. Então, cada automóvel, cada venda é uma particularidade. E é isso que é difícil muitas vezes para o empresário que trabalha e muitas vezes até para o profissional entender. Vou dar um exemplo. Quando eu trabalhava em concessionária, quando eu trabalhava com venda, eu era fominha de manual, porque eu queria aprender tudo daquele carro. Então eu sempre fui uma pessoa muito mais da área técnica do que da área comercial, até pela minha própria formação. Só que o meu conhecimento técnico vendia. Claro. Por quê? Porque o cliente entrava e, como eu falando, eu não passava a vergonha do cliente saber mais do que eu. Hoje, inclusive, com a informação, com o YouTube, internet e tudo mais, o cara não precisa nem ler, só escutar e assistir. Então ele assiste ali muitas vezes um programa que dá a ficha técnica completa do automóvel. Certo. Então quando ele chegava muitas vezes na loja, né, quando ele chega na loja, ele dá aula. Só que o vendedor não pode passar por isso.
E aí você pode falar assim, nossa Bruno, mas eu trabalho com carros seminovos, eu trabalho com carros usados. O que eu mais vejo, fazendo inclusive muito trabalho de cliente oculto, é indo até as lojas e vendo o seguinte, aquela quantidade de profissionais ali, parados, segurando um celular. Por quê? Porque você já não tem mais aquele fluxo de loja como existia antigamente. Não tem, acabou. Então, o profissional que está ali, ao invés de ele estar simplesmente parado, esperando chegar um lead, né, esperando chegar um cliente, esperando chegar um telefonema, esperando chegar um e-mail, naquele período, se ele receber um automóvel, o que ele tem que fazer? Estudar aquele carro. Claro, tá com o tempo, tá ali. Principalmente porque é um carro único. E sem falar que tá na mão. Exato. Né? Hoje com o celular você tem tudo ali. Você recebeu um modelo, aquele modelo ali é específico. Ele é único. Estou falando porque ele é único. Não existe outro igual aquele. Então, peraí, deixa eu entender primeiro este carro, a história deste carro e também o que ele tem para oferecer para o meu cliente. Então ele vai estudar ali muitas vezes a ficha técnica, a questão de desempenho, a questão de consumo, a questão de segurança, ou seja, todos os aspectos do carro. Para quê? Para que quando aquele cliente chegar, ele saber não só atender, como demonstrar o automóvel. E aí quando o profissional faz isso, o que acontece? Ele está demonstrando o que para o cliente? Autoridade. Quando eu falo autoridade, não é você se impor. Você demonstra autoridade quando você transmite conhecimento. É isso aí. E aí o cliente se sente o quê? Seguro para fechar negócio com você. É por isso que eu sou um defensor eterno, não é só porque é a minha área, do conhecimento técnico para quem trabalha com automóveis, principalmente usados. Então, Bruno, olha só. Hoje os podcasts, né, estão aí para serem assistidos, né, por diversas pessoas. Esse papo que a gente está batendo aqui, talvez tenha um cara que está assistindo aí que ele talvez está até desempregado, né? Você está vendo aqui um debate onde você percebe que existe uma dor no mercado, que é a falta desse profissional. Se você aprofundar nesse podcast, nesse bate-papo aqui, em toda essa argumentação, em toda essa experiência que o Bruno está passando aqui para você, o que você precisa fazer? Estudar um pouquinho sobre os carros e independente se você está trabalhando ou não. Porque a partir daí, qualquer loja que você passar, eu tenho certeza que se você não arrumar um emprego de imediato, o seu currículo vai ser bem avaliado. Né? Então, hoje, para você ver, Bruno, como são fáceis as coisas. Hoje, é por isso que eu tenho alguns podcasts de alguns caras que eu gosto muito de assistir. E durante esses podcasts você tem tanto insight que você fala, caramba, olha só, eu não tinha pensado nisso, eu não enxergava esse mercado desta forma. Então a gente tenta fazer esses alertas aqui para os empresários e ao mesmo tempo para aquelas pessoas que estão iniciando no mercado automotivo. Que você estude mais, que você pesquise mais, que você pergunte mais, né? Para o seu gerente, para o seu diretor. E tem sempre aquela situação do interesse do cara, né, o Bruno? Ele tem que ser o primeiro a chegar e o último a sair. Sim. Né? Porque o setor automotivo vendendo carro, ele proporciona bons salários. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Ele não é um produto qualquer que você está vendendo. Você está vendendo ali um sonho, você está vendendo um patrimônio. Né? Então, os valores, haja vista que você tem carros aí de todos os preços. Tem carros de lojas não prêmios de veículos seminovos de 500, 600 mil reais. Quanto que é uma comissão de um carro desse? Né? E para você vender um carro desse, é uma venda também difícil, não é uma venda tão fácil, né? Não é uma venda fácil, mas ela se torna fácil quando o profissional está preparado. Uhum. Né? Então, é isso que o profissional tem que entender. Uma coisa que eu falo, Carlos, é o seguinte. Este mercado ele é muito carente de bons profissionais. Uhum. Então, um bom vendedor de automóveis, ele não fica sem emprego. Isso é fato.
E isso não é só na região onde nós estamos. Como eu já percorri 21 estados do Brasil ministrando cursos, normalmente em todas as cidades que eu vou, todos os estados que eu escuto a mesma frase. Ah, deixa eu te contar. Aqui na minha cidade funciona assim. Aí eu vou no outro estado, aqui na minha cidade funciona assim. Na prática, o Brasil é um só. O mercado está todo integrado. Então, assim, óbvio que existem particularidades do mercado de automóveis, principalmente de usados, de algumas regiões, como, por exemplo, uma questão de cor de automóvel. Então, você tem, por exemplo, cidades como Belo Horizonte, o táxi é branco. Então, dependendo de determinado modelo, aqui pode ser um pouco mais desvalorizado pelo fato de ser branco. Aí você vai em outras cidades, por exemplo, que é comum que se tenha kit gás. E aí você vai em outras regiões que o kit gás é mal visto. Então, ou seja, existem, obviamente, as particularidades de cada região. Mas quando a gente fala de mão de obra, eu não vejo tanto isso. Porque quando eu vejo de mão de obra, o que é a mão de obra? É isso que eu falei com você, que a gente falou aqui antes. É o tripé. Você tem que entender de automóveis, você tem que entender de pessoas, você tem que entender de tecnologia. Se você tiver esse tripé básico, você vai ser um bom profissional. E como você vai conseguir ser um bom profissional nesse tripé? Buscando o conhecimento. E hoje tem uma vantagem. Muito conteúdo é dado de forma gratuita. Como que a gente está fazendo aqui agora. Exatamente. Nesse exato momento aqui, nós estamos entregando muito conteúdo de maneira gratuita. Agora, há de ter também a vontade do profissional de sentar, escutar, assistir e absorver essa informação. Exatamente. E não é só absorver, é absorver e colocar em prática. Hoje a gente vê que o mundo, né, o Bruno, ele mudou, né? Hoje a gente vive em um mundo que você precisa de todo jeito prosperar, porque é o sonho da casa própria, é o sonho do carro 0 km ou seminovo de qualidade, e normalmente é 1, ou é 2, ou é 3, né? É para você, para a esposa, para os filhos. Então, assim, você vê que as coisas vão mudando, e tudo isso ela requer dinheiro, né? E hoje a forma que tem de você conseguir proporcionar esse conforto para família é trabalhando, né? Então a gente está falando aqui de um segmento que às vezes as pessoas olham e vê mesmo, puxa, esse segmento automotivo, isso deve rolar um dinheiro, né? Isso dá muita grana. A gente sabe que rola, mas também tem muito cara que está patinando, né? Sabe o que acontece, Carlos? Tem muita gente patinando, e a gente tem um outro problema quando a gente fala que trabalha com automóveis, é que é um mercado estigmatizado, tá? Então, assim, muita gente acha que quem trabalha com automóvel é picareta. Porque, infelizmente, aconteceu e acontece até hoje muita picaretagem. Sim. A gente não está aqui para tampar o sol com a peneira, né? Só que o cliente também, ele percebe isso hoje. Então, por isso que eu falei, você hoje, quando você tem uma revenda de carros usados, se você consegue trabalhar a sua carteira, fidelizar aquela carteira, aquele seu cliente que você fidelizou, ele não vai te enxergar como picareta. Muito pelo contrário. Claro. Ele vai te recomendar. Exatamente. Vai te recomendar. Ele vai não só fechar negócio com você, como também vai te recomendar. E quando você recebe um cliente por indicação, você já quebrou ali pelo menos metade da objeção que ele teria em fazer um negócio com você. Porque ele já chega indicado. Então ele já chega, né, ele já não chega tão armado. Basicamente ele vai buscar o automóvel. Então é isso que a gente está falando aqui. Quando a gente entra em loja de carro, é muito comum ver o atendimento seguinte: olá, doutor, como é que vai? Não sei o que e tal. O carro é completinho, o carro é filé. Isso aí não dá mais. Não cabe mais. Não cabe mais. O que é? Aí vou pegar um caso aqui. No Brasil, desde 2014, o airbag e ABS são itens obrigatórios. Sim. Então, quando a gente fala hoje no Brasil de um carro completinho, nós estamos falando do quê? Direção hidráulica, praticamente todos têm. Ar-condicionado, praticamente todos têm. Airbag e ABS, já é obrigatório desde 2014. Vidros elétricos, praticamente todos têm. Se não tem nas 4 portas, pelo menos nas dianteiras. Ou seja, de uma maneira geral, todos os carros são, entre aspas, cinto de 3 pontos, terceiro encosto de cabeça, a cadeirinha isofix ali para as crianças. Então, quando a gente está falando o seguinte: quando você pega, né, uma loja, praticamente todos os carros que estão ali são completinhos. Exato.
E qual é a diferença? E aí entram os detalhes, por isso que eu falei do conhecimento técnico. O vendedor, muitas vezes, ele sabe falar qual é a nota de segurança daquele carro num latinha NCAP, por exemplo? Ele nem sabe o que é uma latinha NCAP, a maioria deles. Então já fica aí para você pesquisar e estudar. Porque muitas vezes você vai vender um automóvel não pelos seus acessórios, que é o que as pessoas tentam vender, mas pela segurança. É isso. Atenda uma mãe e explique para ela de todas as seguranças daquele carro, principalmente uma mãe que tem uma cadeirinha, dos benefícios muitas vezes de você ter ali uma fixação Isofix, ou da nota de segurança daquele carro, por exemplo, no impacto lateral, onde a criança dela vai estar sentada no banco traseiro. Você vai estar usando muitas vezes argumentos técnicos de segurança para fazer uma venda de um automóvel, onde a maioria dos vendedores vai querer vender pelo opcional. Não é a multimídia que vai fazer aquela mãe comprar o carro. E aí você pegando esse gancho aí, isso aí vem da estratégia de vendas do cara. Porque, por exemplo, se é uma mulher que vai comprar um carro, não adianta você querer falar para ela da suspensão do carro, do motor, que talvez ela não tenha esse entendimento. Mas se você falar exatamente isso que você falou, né? Que é a proteção da criança, é o conforto interno, é o acabamento interno, é que o carro tem um freio bom, né? Que se você começa a passar esses valores, eu acho que você tem aquela possibilidade de trazer a pessoa para o seu lado. Falar, poxa, espera aí, olha, ele tem todo um cuidado com a segurança. E é isso que as pessoas estão procurando hoje, né, Bruno? Não tem mais espaço para a empurroterapia. É aquele vendedor que chega e quer empurrar um automóvel para o cliente. Então, o vendedor hoje ele tem que ser muito mais ouvidos do que boca. Exato. Escute o cliente, entenda a demanda a necessidade dele, a necessidade e seja um consultor e não um vendedor. O que é um consultor? É aquele profissional que vai escutar a demanda do cliente, entender a sua necessidade e orientá-lo para o melhor carro a ser comprado. Porque muitas vezes o cliente, eu passei muito por isso, Carlos, voltando aqui ao início do podcast, quando você falou, a gente estava contando a história, eu tive loja de automóveis por 15 anos. Então, eu sei qual é a demanda do cliente. Então, muitas vezes o cliente sai de casa com um modelo em mente. Mas muitas vezes ele viu aquele modelo na televisão, ou porque alguém falou para ele que aquele carro é bom. Mas não necessariamente aquele modelo vai atendê-lo bem. Então muitas vezes ele vai chegar lá procurando um sedã, quando na verdade o que ele precisa é uma SUV. Ou vice-versa, às vezes ele quer uma SUV e muitas vezes você vai perceber, não é o carro para você. Às vezes você precisa de um hatch. Às vezes você está procurando uma SUV, mas você precisa de economia, você não vai encontrar muitas vezes nesse carro. Então, ou seja, escute o cliente. Entenda a demanda dele e haja de acordo com a necessidade dele, prestando uma consultoria. Fazendo dessa forma, o profissional vendedor de automóveis vai vender e vai conquistar e fidelizar aquele cliente. Ô Bruno, eu não sei se acontece isso com você, mas acontece muito comigo. Eu, por exemplo, cara, eu gosto muito sim, de ajudar as pessoas. E eu acho que eu tenho uma veia muito, muito forte na parte comercial. E essa semana a gente estava aí numa loja gravando, estava com a equipe. E aí tinha um vendedor lá que era a primeira semana dele vendendo o carro. E eu percebi, né? Eu percebi o jeitinho dele ali. Falei assim, vem cá, você trabalhava onde antes? Ele trabalhava num outro segmento, nada a ver com carro. E aí, eu vi que o rapaz estava ali porque precisa do trabalho e tudo. Mas eu cheguei para ele e falei assim, vem cá, olha, posso te dar umas dicas? Isso aí talvez é até uma mania que a gente tem de querer ajudar as pessoas. A primeira dica que eu dei para ele, falei assim, ó, abre aí o seu YouTube, se inscreve nesse canal aqui que é o nosso, Keep Selling. E aí, rapidinho ali, eu comecei a dar uns toques para ele e eu percebi que o cara falou assim, caramba, cara, eu queria conversar mais com você. Infelizmente, a gente não tem esse tempo para bater papo com esses caras por muito tempo. Mas sempre que eu vejo um vendedor, né, um cara
que eu vejo que está iniciando, eu sempre dou uns toques, né? Porque o atender o cliente é tudo isso aí que você falou. Hoje, quando você se interessa pelo cliente, você pode até não ser um expert naquela venda, você pode até por algum descuido você não conseguiu estudar aquele carro, né? Mas se a pessoa do outro lado perceber também que você está sendo verdadeiro, né? Que você está ali disposto a buscar toda a informação que ele quer referente àquele carro, você tem chance de fazer essa venda. Sem dúvida. Né? E então fica aí a dica aí para os lojistas, né? Hoje busque pessoas como eu, como o Bruno, pessoas que gostam de ensinar, como o Daniel, que esteve aqui na semana passada, que é um cara que faz esse tipo de treinamento também. No mercado, Bruno, tem vários. Eu tive agora na Fenalto e eu fiquei conhecendo o Rodrigo Vasconcelos. Não sei se você conhece o Rodrigo. O Rodrigo, ele é um palestrante. Ele trabalhava na Jorlan como gerente de vendas, vendedor, virou gerente e tal. E ele começou a fazer treinamentos para vendedores de lojas. E ele é um cara que a gente até convidou para trazer aqui também. Para quê? Para a gente estar tentando incentivar as pessoas a buscar o conhecimento. E talvez tem hora que o cara fala, mas espera aí, eu vou buscar conhecimento aonde? Onde que eu vou buscar os caras para ensinar aqui a minha turma aqui? Então, esse é o nosso objetivo aqui, é mostrar que o Bruno Daibert, por exemplo, tem um treinamento incrível, onde ele ensina todas as técnicas de você não só precificar carros, né, Bruno, como também os cuidados que você tem que ter na hora de avaliar um veículo, né? Exatamente. Aí, pegando esse gancho, Carlos, eu vou até aproveitar o seu podcast aqui e vou fazer um lançamento que eu não falaria antes de 2023. Só. Então fala ali para quem está nos assistindo ali, a câmera, pegando o gancho aqui do Carlos de onde buscar o conhecimento. Eu que já viajei 21 estados do Brasil ministrando cursos, justamente isso, curso na área de avaliação, vistoria e comércio de veículos. Em 2023, nós estamos lançando o Super Curso, onde a primeira edição vai ser aqui em Belo Horizonte. Olha só. Tá? Onde serão 3 dias para quê? Justamente para os profissionais vendedores de automóveis, avaliadores, corretores independentes, até entusiastas do setor e quem trabalha também na parte de prestação de serviço, mecânico, seguro e tudo mais. E por que um super curso? Nós vamos ter lá 3 dias de muita informação, onde a gente vai abordar marketing, todo o processo de avaliação de automóveis e também avaliação mecânica. E nestes super cursos eu terei sempre 1 ou 2 professores convidados. E nessa primeira edição eu já estou confirmado com o Guga Gadelha, que vai falar de marketing, e a lenda da mecânica, professor Scopino, que virá dar aula de mecânica justamente para quê? Dicas e informações para quem trabalha com carro usado. Então, para saber que, olha, determinado modelo, presta atenção naquele item específico da parte mecânica, que pode ser a sua dor de cabeça ou pode ser um problema que pode te gerar uma garantia futura. Então, ou seja, a gente vai ter esses 2 professores convidados, além de mim, obviamente, que vou falar de toda a parte documental, itens de identificação, carroceria, pintura e estrutura. Olha só. Então, ou seja, um super curso completo. Estou fazendo um lançamento aqui, ó. Todo esse treinamento, aí, esse curso, você ainda vai voltar aqui no podcast. A gente vai conversar, vamos esperar chegar aí a ocasião, né? Exatamente para a gente estar informando aí para a galera que vai ter esse belíssimo treinamento. Eu tenho certeza que vai ser muito bom. E você já faz, né? O Auto Expert, né? Que você já faz aí pelo Brasil todo, né? Nós temos, além do curso automotivo, a gente tem o Congresso Auto Expert. E tivemos nesse ano um evento fantástico que foi o Autos Encontros, que aconteceu no Rio de Janeiro, onde reunimos ali quase 300 profissionais da área, desde concessionários e lojistas, mas também representantes do setor, de associação, e que foi um sucesso estrondoso. E que eu tive o prazer de estar lá presente. Nós que tivemos o prazer de ter você e toda essa equipe maravilhosa aqui da WSN TV do Carro. E olha, nós não podemos, senão ele vai ficar bravo com nós. Se a gente não mandar um abraço para ele lá, pro
Gerson Barbosa pra cá. Ô Gerson, aliás, o Gerson e a Carol, o dia que eles estiverem passando por aqui, né, pelas bandas de Minas, eles vão sentar com a gente aqui pra gente fazer um podcast, um bate-papo bem legal com eles, porque ali também tem muito conhecimento, hein, Bruno? Sem dúvida. Inclusive, para quem não conhece, até recomendo, siga aí no Instagram, Carzal Brasil. Carzal Brasil, são duas feras aí, né, que eles também dão uma contribuição muito grande para o setor, né? Sem dúvida. Né, esse primeiro Altos Encontros foi incrível, né? O testemunho nosso, é um evento que a gente curtiu muito fazer e nós temos certeza que ano que vem agora vai ser melhor ainda, né? Sem dúvida, o Altos Encontros 2023 já está sendo escrito, já está em desenvolvimento. Olha aí. E virá com muitas surpresas, muitas novidades e que não adianta você querer aqui nem me ameaçar para eu contar alguma coisa, porque ainda é segredo. Mas E foi muito legal. Eu acho que quem não foi deu bobeira, mas ano que vem tem mais. Ano que vem tem mais. E a partir daí a gente vai engrenar. Então, pessoal, a gente está chegando aqui ao nosso final aqui do nosso podcast, né? Nosso podcast com o Bruno Daibert, que é um cara, né, que soma muito aí no setor. É um cara que tem uma história belíssima para contar. E a gente não pode esgotar com ele aqui o assunto todo em um dia, não. A gente tem que trazer você aqui mais vezes, Bruno. Sempre que a gente sabe que a sua agenda aí é pesada, você está sempre viajando, mas sempre que sobrar um tempinho, vem para cá, vamos conversar, vamos ajudar aí as pessoas aí que estão nos assistindo, aquelas pessoas que se interessam, né, pelo assunto. E olha, é um prazer muito grande receber aqui na nossa sala de podcast e que seja a primeira de muitas vezes aí. Carlos, eu agradeço, me sinto honrado de estar aqui com vocês e é importante ficar com esse gostinho de quero mais. Sim, né? claro. Aqui, eu vou falando, fico até triste da gente estar encerrando, mas é importante o quê? Que a gente tenha justamente outros momentos até para a gente poder vir, e é importante isso também, a gente entregar para a nossa audiência, né, esse conteúdo e tudo mais. Então agradeço imensamente e já fica aqui o meu compromisso para um retorno em breve. Aí, olha, e antes de finalizar, né, pessoal, a gente vamos pedir aí novamente para você fortalecer o canal, né? Que você indique aí o Keep Selling para os seus amigos que vendem carro, para as pessoas que trabalham com carro e até para você que quer entrar nesse mercado. Dá o seu like aí, faça a sua inscrição aqui no canal, ative o sininho aí, porque toda vez que a gente postar um vídeo novo, a gente vai te avisar. E com certeza muito conteúdo vem pela frente. Nós já temos aí, o Bruno, uma lista de só pessoas com muito conteúdo para ajudar e quem sabe a gente conseguir fazer sentido aí na vida das pessoas. Olha, ficamos por aqui. Muito obrigado aí pela sua audiência e eu te espero no nosso próximo Keep Selling. Obrigado, Carlos. Valeu. Obrigado, audiência. Um abraço.